Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A primeira bomba no cenário do futebol paulista parece ter acabado de explodir e o coração do torcedor tricolor treme com a possibilidade de uma traição que ninguém esperava. Circulam rumores quentes de que Lucas Rodrigues Moura da Silva, conhecido por sua velocidade, habilidade e faro de gol, estaria prestes a deixar o São Paulo, clube que o consagrou e o projetou para o futebol internacional, para se transferir para o maior rival, o Corinthians. A especulação mexe com a memória afetiva de cada torcedor que viu o jovem craque brilhar com a camisa São Paulina, marcando gols decisivos, arrancando dribles impressionantes e carregando a equipe nos momentos mais críticos. A simples possibilidade de Lucas Moura defender a camisa do rival já provoca debates acalorados nas redes sociais. Grupos de torcedores e até entre comentaristas esportivos que tentam decifrar os sinais de uma negociação que, até agora, não passou de rumor, mas que, pela intensidade das movimentações nos bastidores, parece ganhar cada vez mais corpo e credibilidade. A traição, caso se confirme, seria considerada histórica, não apenas pela qualidade do jogador, mas pelo peso simbólico de transferir um ídolo de um gigante para outro no mesmo estado, acendendo uma rivalidade que atravessa décadas e corações. O cenário por trás dessa possível transferência envolve uma série de fatores que vão além do simples desejo do jogador ou do clube de adquirir talento. Fontes próximas ao clube corintiano sugerem que a diretoria vê em Lucas Moura não apenas um reforço técnico, mas também uma jogada estratégica de impacto psicológico contra o rival, elevando o moral da torcida e provocando instabilidade dentro do São Paulo. Por outro lado, o jogador, que já demonstrou certa insatisfação em entrevistas recentes sobre seu tempo de jogo e oportunidades na equipe principal, poderia encontrar no Corinthians um espaço renovado, além de novos desafios e, é claro, uma proposta financeira atraente, que não pode ser ignorada em tempos em que contratos milionários ditam tendências no futebol brasileiro. O que começa como rumor, se analisado com cuidado, mostra sinais de planejamento minucioso, sondagens discretas, conversas com representantes e até indícios de que o jogador vem avaliando opções fora do tricolor, deixando torcedores e imprensa em uma ansiedade constante, imaginando o que poderia mudar dentro do futebol paulista caso essa negociação se concretize. A pressão da torcida, que normalmente é considerada um fator de peso nas decisões de grandes clubes, surge como um ponto crítico nessa possível transação. Entre críticas, ameaças de boicote e manifestações de carinho, os são paulinos parecem divididos entre o amor pelo jogador e o sentimento de traição iminente. É impossível ignorar que Lucas Moura construiu uma história dentro do clube, sendo protagonista em momentos decisivos e conquistando a simpatia de milhares de fãs, que agora se veem diante de um dilema emocional intenso. A repercussão nas redes sociais, fóruns especializados e canais esportivos já sugere que qualquer movimento oficial pode gerar ondas de choque dentro e fora dos estádios. Comentadores, ex-jogadores e jornalistas apontam que a simbologia de tal transferência poderia afetar a imagem do clube, a moral do elenco e até o comportamento dos futuros reforços, criando um cenário instável e cheio de tensão, onde cada rumor é amplificado e cada declaração é analisada minuciosamente,
aumentando a sensação de que algo realmente grande está prestes a acontecer no futebol paulista. Enquanto isso, no lado corintiano, a notícia é recebida com um misto de euforia e cautela. A torcida começa a sonhar com o impacto que Lucas Moura poderia ter dentro do elenco, imaginando combinações táticas, gols decisivos e atuações que poderiam elevar o patamar do time em competições nacionais e internacionais. A diretoria, por sua vez, mantém o discurso estratégico sem confirmações oficiais, mas deixa escapar sinais de que a movimentação é mais do que simples especulação. Nos bastidores, a negociação envolve agentes, intermediários e executivos que analisam cada detalhe, do valor do passe à duração do contrato, passando por cláusulas específicas que poderiam tornar a transação ainda mais atraente para ambas as partes. A expectativa é que, caso o rumor se confirme, a repercussão seja monumental, capaz de gerar impactos diretos na rivalidade histórica entre São Paulo e Corinthians, elevando a intensidade de confrontos, debates e provocações entre torcidas, transformando um rumor em um verdadeiro terremoto emocional e esportivo no futebol paulista. A repercussão internacional também não pode ser ignorada. Lucas Moura, que já brilhou em competições europeias e tem experiência acumulada em clubes do exterior, adiciona uma camada extra de complexidade a essa possível transferência. Jornalistas internacionais que acompanham o futebol brasileiro de perto especulam sobre os efeitos dessa mudança na carreira do atleta, no mercado e na percepção global do São Paulo e do Corinthians. A narrativa de um jogador talentoso trocando de lado em um clássico estadual é irresistível para o noticiário esportivo mundial, garantindo que qualquer confirmação seria recebida com ampla cobertura, análises detalhadas e debates calorosos sobre ética, ambição e rivalidade. Torcedores de outros países que acompanham o futebol brasileiro por transmissões internacionais, redes sociais e canais esportivos globais certamente passariam a observar ainda mais de perto os confrontos entre esses clubes, tornando o rumor uma história com repercussão que ultrapassa fronteiras e se transforma em pauta obrigatória no cenário esportivo global, aumentando a tensão e a curiosidade sobre o desfecho final dessa especulação. Por fim, a questão emocional se mistura com a estratégia esportiva, formando um cenário caótico de expectativas, ansiedade e tensão. Os torcedores do São Paulo vivem uma montanha-russa de sentimentos. Entre esperança de que o rumor seja apenas especulação e o medo de ver um ídolo vestindo a camisa do maior rival. As apostas nos bastidores envolvem tanto argumentos técnicos quanto psicológicos, analisando como essa possível transferência impactaria a química do elenco, a postura em campo e até o comportamento de jogadores mais jovens, que poderiam se sentir desmotivados ou inspirados, dependendo do desfecho. No lado do Corinthians, a situação é igualmente complexa, com a diretoria calculando os riscos e os ganhos de trazer um jogador que poderia incendiar rivalidades e redes sociais, além de contribuir significativamente no aspecto técnico. Cada movimento, cada declaração e cada rumor é analisado minuciosamente, transformando essa especulação em uma verdadeira novela esportiva, onde a expectativa é o ingrediente principal e a confirmação final pode redefinir a narrativa do futebol paulista, deixando todos à beira de uma tensão histórica. A especulação sobre Lucas Moura se transferir para o Corinthians parece não ter limites. E cada detalhe que surge alimenta ainda mais a ansiedade dos torcedores e da imprensa esportiva,
Fontes não oficiais relatam que reuniões discretas entre representantes do jogador e a diretoria corintiana ocorreram em lugares estratégicos, longe dos olhares da mídia, sugerindo que a negociação está em estágio avançado, embora nada tenha sido oficialmente comunicado. A possibilidade de Lucas vestir a camisa do rival é vista como um golpe psicológico direto no São Paulo, capaz de mexer com o orgulho da torcida, gerar debates acalorados em redes sociais e até modificar o clima dentro do próprio elenco. Por outro lado, a diretoria do tricolor paulista se vê em um dilema: reagir com propostas agressivas para manter o jogador ou aceitar a situação e focar na manutenção do equilíbrio do grupo. Cada rumor que surge, seja sobre valores de transferência, bônus e duração do contrato, é rapidamente analisado por torcedores, especialistas e ex-jogadores, transformando a especulação em um verdadeiro fenômeno midiático, onde a imaginação corre solta e a tensão aumenta a cada declaração ambígua ou vazamento estratégico, deixando todos em suspense absoluto sobre o destino final do craque. Os impactos esportivos de uma eventual ida de Lucas Moura para o Corinthians são complexos e multifacetados, e especialistas já começam a teorizar sobre como isso poderia alterar o panorama do futebol paulista. Técnicos, analistas e comentaristas discutem que a presença de um atleta com a experiência, velocidade e inteligência tática de Lucas poderia redefinir o estilo de jogo do rival, aumentar a competitividade do elenco e até pressionar jogadores mais jovens a elevar seu desempenho. Ao mesmo tempo, o São Paulo teria de lidar com a ausência de um jogador que já é referência dentro do campo, não apenas pelos gols e assistências, mas pelo impacto emocional e liderança silenciosa que exerce sobre companheiros. Cada movimentação estratégica no mercado de transferências, cada tentativa de manter ou atrair craques, passa a ser analisada sob o prisma dessa possível mudança, tornando cada rumor mais intenso e relevante. O efeito psicológico nos clássicos, nos treinos e na preparação para competições nacionais e internacionais seria imediato, aumentando ainda mais o suspense em torno de um desfecho que pode transformar rivalidades centenárias e gerar histórias para serem contadas por décadas. A reação da torcida, como era de se esperar, é um verdadeiro espetáculo à parte. Grupos organizados e redes sociais se dividem entre aqueles que expressam indignação, raiva e sensação de traição, e aqueles que, mais pragmáticos, reconhecem que o futebol é também negócio, oportunidade e carreira. Em fóruns, páginas de torcedores e canais de discussão, surgem teorias sobre a motivação do jogador, possíveis negociações paralelas e até estratégias de chantagem emocional, refletindo o quanto a simples especulação mexe com corações, egos e memórias afetivas. Torcedores mais apaixonados imaginam cenas do craque comemorando gols com a camisa do rival, provocando sentimentos de frustração e incredulidade, enquanto outros ponderam que Lucas Moura pode ter razões legítimas para buscar novos desafios, incluindo questões financeiras, reconhecimento e oportunidades de disputar competições em maior nível. A intensidade do debate alimenta o rumor, e cada postagem ou comentário torna-se combustível para a narrativa, mantendo o público envolvido, indignado e, ao mesmo tempo, hipnotizado por uma história que parece saída de um roteiro cinematográfico, mas que poderia se tornar realidade a qualquer momento. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores dos clubes, a movimentação é intensa, mas calculada.
Fontes sugerem que o São Paulo estuda respostas estratégicas, incluindo ofertas de renovação com valores superiores, bônus por metas e promessas de protagonismo dentro do time, enquanto o Corinthians age com cautela, avaliando cada passo, cada reação e cada declaração, sabendo que um erro pode comprometer a negociação ou gerar um desgaste irreversível para o jogador. Advogados, agentes e executivos trabalham silenciosamente para estruturar propostas que sejam financeiramente viáveis e juridicamente seguras, enquanto assessores de imprensa preparam estratégias para controlar a narrativa, evitando que qualquer declaração explosiva gere crise pública. O jogo de xadrez entre os clubes envolve mais do que números e contratos. Envolve egos, símbolos, histórias e, principalmente, a emoção de milhões de torcedores que acompanham cada detalhe, cada rumor e cada gesto, prontos para reagir de forma apaixonada a qualquer sinal de confirmação. Cada movimento nos bastidores é amplamente repercutido, criando uma tensão contínua que mantém a história viva na mídia, nas redes sociais e na cabeça de todos que acompanham o futebol paulista com intensidade quase obsessiva. No cenário esportivo, a possível transferência de Lucas Moura é interpretada como um terremoto que pode redefinir rivalidades históricas e influenciar decisões futuras de clubes e jogadores. O impacto psicológico sobre o elenco do São Paulo, a pressão da torcida e a expectativa sobre a reação do Corinthians se misturam, criando uma narrativa quase cinematográfica, onde cada rumor se torna uma peça de suspense. A especulação sobre valores, negociação de contratos e bônus envolve números que circulam discretamente entre jornalistas, mas que nunca são confirmados oficialmente, aumentando o clima de mistério e alimentando teorias sobre a real possibilidade de conclusão da transferência. Enquanto isso, analistas estudam como a presença de Lucas Moura no rival poderia modificar taticamente partidas decisivas, clássicos regionais e competições nacionais, criando um efeito dominó que influencia decisões de treinadores, contratações e estratégias de elenco. Tudo isso transforma o rumor em uma história viva, que transcende o campo, os estádios e os bastidores, alcançando corações, mentes e emoções de quem acompanha o futebol paulista de forma apaixonada e intensa. A especulação final, que deixa todos à beira de um desfecho emocionante, é que Lucas Moura se tornaria, caso a transferência se concretize, o epicentro de uma narrativa que mistura talento, rivalidade, estratégia e emoção. Torcedores do São Paulo, por mais que tentem se preparar para a possibilidade, sentiriam o peso de uma perda simbólica e técnica, enquanto os corintianos imaginam um reforço capaz de mudar o patamar do time e provocar efeitos diretos nos clássicos. Cada rumor, cada sinal, cada comentário nas redes sociais contribui para transformar essa história em um fenômeno midiático, capaz de dominar debates, criar expectativas e manter todos em suspense absoluto. No fim, independentemente do desfecho, a especulação sobre Lucas Moura no Corinthians já se estabelece como um capítulo histórico, cheio de tensão, emoção e polêmica, que será lembrado por muito tempo, não apenas pelo talento do jogador, mas pelo impacto que a simples possibilidade de sua transferência gera em todos os níveis do futebol paulista, desde os bastidores até a torcida apaixonada que vive cada detalhe como se fosse um capítulo de novela. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas.
Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!